Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, domingo conhecido como o domingo da Pascuela, ou seja, a Páscoa menor. E igualmente, por João Paulo II, foi declarado o domingo da misericórdia do Senhor. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos seus pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este domingo, como o próprio Evangelho nos sugere, é o primeiro dia da semana. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da ressurreição e é o dia em que celebramos a Páscoa do Senhor, fazendo memória à Eucaristia. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, a Santa Missa, nós, a sua Igreja, fazemos memória deste primeiro dia da semana, colocando Cristo como centro da nossa vida e assim comungamos com Ele. É o que deveríamos fazer, mas nem sempre fazemos. O texto de hoje traz os discípulos de portas fechadas, com medo das autoridades dos judeus, mas que as portas do recinto, eles estavam com o coração fechado. Quando nós fechamos a porta, quando nós trancamos o nosso coração, não percebemos os sinais da ressurreição. Não percebemos o Cristo ressuscitado perto de nós e passamos insensíveis a esses fatos que a Igreja nos revela na sua teologia. São muitas causas desse fechamento de coração, as quais podem ser pensadas com mais calma, como meditação do Evangelho de hoje. Aqui, precisamente, o Evangelho, o texto de hoje, se refere diretamente ao medo. Os discípulos estavam com medo, trancados, se fechavam num pequeno grupo, numa pequena sala. E se assim permanecesse, com certeza, o cristianismo não teria chegado até nós. A sua mensagem não teria chegado até nós. Mas Jesus não desiste, insiste com Ele e conosco, mesmo estando com medo, as portas fechadas.
e o coração fechados, ele entra e se coloca no meio desejando-lhe a paz. Assim, a paz é o primeiro desejo, é o primeiro fruto de Cristo ressuscitado. Assim, amados e queridos irmãos, Jesus hoje quer nos lembrar, nesta liturgia, que é preciso fugir, ou preciso, mais ainda, deixar o medo que nos paralisa, para entrarmos numa missão muito mais, uma missão mais profunda, que é do acreditar e difundir a ressurreição do Senhor. Jesus entra e se põe no meio deles e lhe deseja a paz. Depois de desejar a paz, Jesus mostra os sinais da morte, os sinais que o levou à morte. Há os sinais das mãos e do lado. Ou seja, Jesus prova que Ele mesmo que está ali e não é um fantasma. Mostrar as marcas dos pregos foi, portanto, um dos procedimentos de Jesus para provar que Ele mesmo, ou seja, que havia ressuscitado. Mas apenas isso, pois esse foi apenas um sinal imediato. Depois eles veriam muitos outros sinais. Assim, Jesus insistiu na paz e repetiu isso por 3 vezes, mostrando quão importante é ter paz e, mais ainda, quão importante é promover a paz. Depois desse gesto de desejar a paz, Ele nos envia a missão. Ele envia os seus apóstolos como o Pai o havia enviado. Ou seja, os apóstolos receberam a mesma autoridade de Jesus. Por isso faziam prodígios. Receber a mesma autoridade de Jesus, portanto, significa que eles não teriam dificuldades. Porque Jesus teve muitas dificuldades e passou por muitas provações, mas, no entanto, persistiu. Depois ainda Jesus, no Evangelho, diz para nós uma característica muito própria. Diante da Páscoa, e Jesus une a Páscoa a Pentecostes e diz: recebei o Espírito Santo. Isso significa receber um aval para a missão, ou para a continuidade da missão de Jesus. O Evangelho mostra ainda que Tomé, um dos discípulos, não estava com eles, com os outros, quando Jesus apareceu. Portanto, Tomé não acreditou no relato e, assim não acreditando, não poderia testemunhar a ressurreição. Como nós, como Tomé, muitos somos os cristãos que ainda se compara ou se assemelha a Tomé. Precisa de uma comprovação, precisa de elementos concretos para crer. Precisa de algo mais palpável para crer. Mas a fé não é tocar. A fé é testemunhar. A fé não se nasce do toque, mas da pregação, do consentimento, da profissão de fé. E Jesus foi muito direto e preciso com Tomé, referente a esse assunto. Tomé queria tocar em Jesus, mas Jesus diz a ele e diz a nós, às vezes, em nossa descrença: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem terem visto. Com isso, Jesus está nos dizendo que temos um elemento importante para a nossa fé, que é o nosso testemunho. Mesmo que não tenhamos visto nada de miraculoso, de grandioso em nossa vida, seremos felizes se crermos e testemunharmos a ressurreição de Cristo. E este é o apelo do Evangelho de hoje, do segundo domingo da Páscoa: transformar
anunciar, promover a paz do Senhor mediante a ressurreição de nosso Senhor e bom Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.